Maravilha, então, bora resolver exercício para ser feliz, né? Nós temos aqui um exercício que foi dado numa prova no primeiro semestre de 2015, para a segunda prova, para a segunda turma. Escreva um programa para ler um vetor V de tamanho aleatório entre 5 e 20. Gerar aleatoriamente os valores desse vetor na faixa de 42 a 73, não permitindo repetições. Imprimir o vetor V gerado, ordenar os elementos que não são primos de forma crescente, sem alterar os elementos primos de lugar e imprimir o vetor V. Então, aqui você tem lá o tamanho dele, 7, ele gerou 7 elementos, o vetor ficou ordenado com os elementos que não são primos. Foi isso, né? Só os elementos que não são primos que são ordenados. Então, belezinha. Vamos começar a fazer. A primeira coisa, a gente precisa gerar um vetor V de tamanho aleatório entre 5 e 20. Então, vamos gerar um vetor V aleatório com tamanho entre 5 e 20. Como que eu gero um valor entre 5 e 20, né? Vamos lá. Para gerar um valor aleatório, int math.random. Esse cara aqui, ele gera um valor aleatório, vezes a quantidade de elementos que eu quero. Aqui eu tenho a quantidade de elementos. E depois eu coloco aqui o deslocamento. Ou seja, quanto que ele vai andar. Vamos entender o que vai ser essa quantidade. Quantidade de elementos. Entre 5 e 20, eu tenho quantos elementos? Você faz 20 menos 5, vai dar 15. Você acha que é 15? Não. São 16, porque o 5 está incluso e o 20 está incluso também. Então, entre 5 e 20 não são 15, são 16, né? São inclusos. Mas, puxa, eu vou ter que lembrar desses valores para poder fazer conta? Eu acho que não. Se você souber a regra, você não precisa. A quantidade é 20 menos 5, só que eu tenho que somar mais um. É isso. E o deslocamento? Quanto que ele vai ter que andar? Quando ele tirar 0, ele tem que sair 5. Quando ele tirar 1, tem que ser 6. Ou seja, para qualquer valor que ele tirar, eu tenho que fazer exatamente a soma de mais 5. Então, mais 5. É só para não ter que pensar, né? Vou ter aqui o tamanho do meu array. Feito isso daí, vou criar o meu array. Int v, abre e fecha, igual a new int de tamanho. Acabei de criar um vetor com tamanho entre 5 e 20. Aí a brincadeira feita para criar o vetor. Primeira parte a gente criou. Então, a gente criou o vetor. Então, crie um vetor aleatório bonitinho. Agora, a gente precisa gerar os elementos aleatórios. Beleza, para gerar os elementos, a gente vai ter que fazer um laço. For alguma coisa, int i começando em 0, i menor que o v ponto seu tamanho. Tamanho do vetor não tem abre, fecha parênteses, vetor é propriedade. E mais. Beleza. Vou passar por todos os elementos do v, v do índice i vai receber alguma coisa aleatória. O aleatório a gente já viu que é um int math.random. E a gente vai multiplicar pela quantidade e depois a gente vai fazer a soma com o deslocamento que a gente quer. Vamos ver qual que é a quantidade. A quantidade, ele fala
de 43 a 73, inclusos. Então, eu tenho que fazer aqui 73 menos 42, só que eu tenho que somar mais um para incluir todos os dois. Mais um. O deslocamento, ele vai andar quanto? Bom, ele tem que começar. Se ele tirar zero, tem que sair 42. Então, é mais 42. Tá lá, mais 42. Só que isso aqui tem que ficar entre parênteses para ele resolver isso aqui primeiro, para ele multiplicar, para depois ele fazer. Porque senão ele vai multiplicar por 73, subtrair 42, soma mais um, e depois soma 42. Ou seja, menos e mais vai se anular, vai ser 73 mais 1, vai estar errado. Então, parênteses para resolver isso daí. Então, isso aqui é a ideia. Só que eu quero mostrar o vetor. Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou mostrar o tamanho do vetor. Então, eu vou mostrar aqui o tamanho. Então, eu vou fazer aqui um system.out.println, só para a gente visualizar, né? Segundo consta aqui no exercício, é para mostrar lá. Vetor V de tamanho e mostrar o tamanho. Vetor V de tamanho. Tamanho. Mostrei lá. E aí depois ele vai pular de linha aqui. Só para ficar mais organizado. E aí ele vai mostrar lá, elementos do vetor V. Então, show. Vou mostrar elementos do tamanho do vetor V. Elementos do vetor V. E depois eu vou imprimir os elementos do vetor V seguidos de espaço. O vetor V seguido de um espaço. Vou colocar aqui, ó, separadinhos por espaço, para a gente poder visualizar. Terminando isso daí, a gente vai pular de linha, só para não conturbar a vida. Vou pular de linha. Pulei de linha lá no final. Compilou. Rodou. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 11. 7. 11. 6. 14. Está gerando o vetor aleatório com os elementos aleatórios. Então, dois palitinhos aí, a gente gerou tudo aleatório. Sabendo manipular e entendendo como que funciona o Math Random é dois palitos para poder fazer isso, né? A gente tem que entender que o que você multiplica o método Math Random é a quantidade e depois o que você soma é o deslocamento. Quanto de zero você quer ir para frente. Então, entendendo isso daí, você não precisa nem fazer a conta. Deixa que o próprio computador faça a conta e ele gere lá o que é necessário. Ele gera os valores dentro da faixa que a gente precisa. Então, a gente tem até aqui feito. Só que ele fala para não permitir repetições. Aí o bicho pegou. Aí aqui realmente é difícil. Aqui não tem o que fazer. Esse problema de não permitir repetições é sempre complicado. O que que acontece? Quando eu gerar um número, eu tenho que ver se esse número já não está contido dentro do meu vetor. Então, eu tenho que fazer isso daí. Esse é um processo interessante. Por quê? Quando eu gerei o primeiro elemento, vamos vir aqui e imaginar. O meu i está igual a zero agora. Ele vai gerar o elemento que está na posição zero do vetor. Ele vai gerar esse elemento e ele precisa comparar com todos os anteriores. Tem anteriores? Não. Beleza, então ele vai inserir. Mas, a partir do momento que o meu i se torna... Opa, coloquei maiúsculo aqui. I se torna 1,
eu já tenho um valor aleatório gerado. Então, o meu array, ele vai querer receber na posição 1 um determinado valor. Por exemplo, ele está na faixa de... cadê aqui? 42 até 73. Então, sei lá, já tem um valor 50 nessa posição. Vamos supor que ele gerou aqui o valor 50. Se aqui ele gerar novamente o 50, ele não pode colocar o 50, ele tem que gerar um novo valor. E como que eu faço isso daí? Eu tenho que verificar se todas as posições até a anterior, se ela tem um valor igual. Se ela não tiver um valor igual, eu posso colocar esse valor na nova posição. Se não, eu não posso incrementar o valor de i, eu não posso atribuir. Essa é a jogada. Eu comparo com todos os anteriores. Por que eu tenho que comparar com todos os anteriores? Porque se eu comparar até a posição atual, eu vou encontrar o elemento, porque eu já estou querendo atribuir aqui. Então, nessa posição, eu já vou gerar o elemento. E isso daí é interessante, porque eu vou ter que testar com todo mundo anterior a ele. Então, vou fazer aqui for. E aí, eu vou fazer um laço int, uma outra variável j, começando em 0. Só que o meu j agora vai até antes do i. Vai até antes do i. Se antes do i não inclui o próprio i. Ele vai comparar todo mundo. E aí ele vai comparar. Comparação é um if, né? Eu quero comparar se o elemento que eu estou gerando agora, ou seja, se o v na posição de i, se ele é igual ao v que está na posição de j. Ou seja, eu estou apontando para esse novo elemento aqui. É igual ao primeiro, igual ao segundo, igual ao terceiro, até antes de mim. É isso que eu estou fazendo. Se for, eu vou fazer aqui, contador, mais. Vou criar um contador. Eu vou criar o meu contador. Criei meu contador. A gente já tem o tamanho, que é gerado, e agora o contador, igual a 0. Só que toda vez que eu entrar nesse processo, eu tenho que zerar o meu contador. Toda vez que eu gerar um número novo aleatório, meu contador ele tem que ser zerado, para que ele volte a contar do zero. E aí, algumas pessoas que fizeram a prova anterior vão lembrar da importância de você zerar o contador, porque senão ele não para de incrementar e nunca vai dar certo. Se o meu contador for igual a 0, depois dele passar por esse laço, então, notaram que eu falei em se o meu contador for igual a 0, ou seja, se ele continuar igual a 0, quer dizer, então, que não tem elemento repetido. Eu posso imprimir e posso também incrementar o i. Ou seja, se eu quero incrementar somente quando o contador for igual a 0, eu não posso fazer o incremento do meu i aqui, ó. Aqui eu tenho que deixar em branco. Deixei até com espação para você ver, olha, não foi colocado aqui, ó. A gente está incrementando aqui embaixo. E ele vai ficar nesse processo. Então, se ele encontra, ele volta e gera para o mesmo i um novo valor. Compilando, rodando, a gente tem 53, 52, 47, 70, 64, 51, 53, 63, 55, 69, 68, 61, 49. Exato, ele não repetiu nenhum. Ó, que legal. Ele conseguiu gerar, então, elementos sem ter repetição. Essa é a grande mágica disso daqui. Gerei sem ter repetições. Eu tenho que comparar com todos os anteriores. Comparei com todos os anteriores. Então, ele não vai até o próprio i, vai menor que i. E ele vai comparar com todo mundo. Se for igual, ele conta. E aí ele fica aqui preso no processo até achar um novo elemento. Achou um novo elemento que não existe, ele vai para frente.
Coisa importante, eu tive o trabalho de calcular quantos são os elementos que eu tenho aqui, que eu posso gerar, e aqui eu tenho uma brincadeira. Vou fazer essa conta daqui para a gente ver. 73 menos 42 vai dar 1 e vai dar 3, vai dar 31, 32 elementos. Esse cara aqui vai dar 16. Então, eu tenho mais elementos que eu posso gerar do que posições. Se eu tiver mais posições para gerar do que elementos, ele entra num laço infinito. E eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Vou colocar aqui 100. Eu tenho muito mais posições do que elemento para preencher. Compilou, rodou, ele parou. Olha lá, ele não terminou. Está piscando meu cursor aqui. Ele gerou todos os elementos possíveis e depois ele não tem mais novos elementos. Ele está num laço infinito rodando aqui e ele não finaliza o processo. Ele não vai para frente, por quê? Porque eu excedi a quantidade que eu poderia. Por isso, isso aqui foi previamente calculado de propósito. Eu tenho, na verdade, o dobro de... eu posso gerar o dobro de posições, né? Se eu tenho 16 posições, posso gerar aí 32 elementos. Foi pensado justamente para isso daí. Essa brincadeira foi de propósito, justamente para a gente saber que foi pensado, não dá para ter mais elementos, mais posições, do que elementos gerados unicamente, né? Então tem que tomar esse cuidado nesse processo. Legal, acabamos de gerar aqui os elementos não repetidos. E a gente já imprimiu o vetor gerado também. Agora a gente vai para a parte final, que é ordenar os elementos primos. Vamos fazer uma ordenação. Vou mandar ordenar tudo primeiro. Então, vamos mandar ordenar tudo. Aqui eu imprimi todo mundo. Depois, a gente vai iniciar o processo de ordenação. Então, aqui vai ordenar. Aqui, aqui testa se tem repetidos. Aqui, gera elemento aleatório. Aqui, gera tamanho aleatório. Cria o vetor com o tamanho gerado. E aqui a gente vai preenchendo. Se não houver repetições, atribui um novo elemento ao vetor. Vai para o próximo elemento a ser gerado. Então, atribui, não, imprime, né? Porque o atribui já está aqui, né? A gente já atribui. Aqui é o imprime. Então, a gente já tem comentado aí o que fazer. Vamos ordenar. Eu expliquei na última aula que o processo de ordenação, a gente tem vários métodos possíveis de ordenação. O método mais simples que a gente está utilizando é a ordenação por bolha. A ordenação por bolha, ela consiste de fazer um for, depois dentro dele fazer um outro for, e dentro dele
fazer um if. Isso daqui é a ordenação por bolha, essa é a estrutura da ordenação. Eu não posso ir até o último elemento, eu tenho que ir até o penúltimo, porque eu comparo com quem está à frente para ordenar. A ordenação aqui é crescente, né? Crescente, olha lá, ordenação crescente. Então, eu vou fazer um laço. Int i começando em 0 e sendo menor que o tamanho do nosso vetor v, menos 1, porque eu não quero ir até o último, eu quero ir até o penúltimo, porque a gente vai comparar com quem está na frente, para não exceder, né? Então, i mais, aí a gente vai repetir a mesma coisa, só que aí a gente vai trocar o nome da variável. Vou fazer aqui um j. E aí a gente, além de subtrair 1, a gente viu que pode subtrair o próprio i, para diminuir a quantidade de repetições. Vou fazer um teste se o elemento de v, se o elemento atual de v for maior que o que estiver à frente dele, aí aqui a gente está comparando com j. J é o mais interno, j mais 1. A gente vai fazer aqui uma troca de posição. A gente vai fazer isso aqui, troca de posição. Essa é a brincadeira. Então, se for, faremos a troca de posição. Para trocar de posição, a gente vai criar uma variávelzinha temporária para nos ajudar. Então, aqui, int temp. Vou falar que o meu temporário recebe o vetor na posição J. Guardei ele. Se eu guardei ele, eu posso falar que ele agora poderá receber um novo valor, que é o vetor na posição de J mais 1. Agora que eu já copiei o valor dele para outra posição, eu posso dizer que ele, J mais 1, vai receber o valor que eu tinha armazenado lá na minha variável temporária. Então, a gente viu aí que esse é um processo bacana para trocar os dois de lado. A gente usa lá nossas variáveis temporárias para poder fazer isso. Trocou os dois de lugar. Feita a troca, a gente vai ver que no final das contas a gente imprimiu tudo, vai ter tudo ordenado, né? Agora eu vou fazer uma impressão. Então, vou pegar essa parte daqui e vou imprimir. Então, esse cara a gente vai imprimir. Imprimindo o vetor ordenado. Lembro que eu estou ordenando tudo, não é somente os primos. Eu estou ordenando tudo. Então, tem que ir até o final, estamos andando por tudo, só para a gente ver esse cara daqui ordenado. Vamos ver se eu pulo de linha ali, sim. Aí ele fala aqui, vetor V ordenado. System, out, print, parênteses, ponto e vírgula, imprima V na posição de I, com um espaço. Beleza. Teoricamente, não tem erro, deve estar tudo ordenado. Vamos ver se está tudo ordenado. Ficou só para ver aqui, tem... para ver um debaixo do outro. Epa. Compila para atualizar. Roda.
Olha lá, 42, 43, 44, 56, 59, 60, 61, 70, 72, 73. Tá ordenadinho. Ordenei tudo. Não era isso que eu queria, né? Obviamente, não é esse o objetivo. Mas o primeiro passo é ordenar. Agora a gente vai limitar o que ele vai ordenar. Então a gente vai fazer esse teste de verificar se esse cara for primo e se esse cara for primo, aí eu ordeno. Senão, eu não vou ordenar. Então eu tenho que descobrir se o primeiro elemento é primo e se o segundo elemento é primo. Então eu tenho que fazer esse teste. Para verificar se um número é primo, eu tenho que contar a quantidade de divisores, né? A quantidade de divisores deles é dado da seguinte forma: a gente vai pegar o elemento, divide por ele mesmo, pelo anterior a ele, pelo anterior a ele, e conta os divisores. Então, eu tenho que ter os divisores para a posição atual e eu tenho que ter os divisores para a próxima posição. Então, eu tenho o atual e o próximo. Vou criar essas duas variáveis para a gente poder usar aqui. Então, a gente tem que ter o atual e o próximo. São as duas variáveis que eu vou utilizar para contar. Então, primeira coisa, antes de tentar ordenar, eu preciso descobrir se ele e o quem está à frente dele são elementos primos. Se não for, eu não vou nem me preocupar. É essa a ideia. Então, vou descobrir se o elemento atual é primo. Preciso descobrir se o elemento atual é primo. Primeira coisa é isso daqui. Como eu disse, para verificar se um elemento atual é primo, eu tenho que fazer um laço para contar os divisores. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que o meu atual tem que ser zerado toda vez para fazer a contagem. Ele é um contador de quantidade de divisores. Então, se atual igual a zero, belezinha. Vamos começar. Int vou chamar de A, de atual, igual a zero. A menor que o elemento. Então, V na posição de I. Mas ele não vai de zero, né? A gente vai de 1 até o próprio. Então, de 1 até o próprio elemento. Eu incremento. Se o próprio elemento dividido por cada um de seus antecessores, incluindo a ele mesmo, for igual a zero, eu conto. Ou seja, vou contar quantos divisores esse atual tem, esse número atual tem. Contei. Se isso daqui for verdade, ou seja, se atual for igual a 2, quer dizer então que eu posso testar essa posição. Então, eu vou colocar aqui já o meu teste. Atual igual a 2. E isso daqui. Agora, eu vou fazer para verificar se o próximo elemento é primo. Eu criei lá meu próximo. Ele sempre tem que ser zerado. Vou fazer um laço para contar os divisores desse próximo elemento. Int P começando em 1. P menor que V na posição. Opa, aqui eu coloquei I, né? É J. Perdão, é J. J. Na posição de J mais 1, menor igual, né? A gente tem que chegar até o igual, chegar até ele. P
mais. Se o V de J mais 1 dividido por todos os valores que antecedem ele, incluindo ele, for igual a zero, a divisão, se ele for divisível, eu conto. Contei. E aí eu coloco também aqui. Eu fiquei numa dúvida agora do exercício. É só os primos que eu tenho que ordenar? Ah, o que não são primos, né? Então, se não é igual, se não é igual. Olha lá, se não é igual a 2, se não é igual a 2, se isso aqui é verdade, troca de posição. Eu tenho que testar os dois, porque os dois têm que não ser primos, eles não podem ser primos. Então, vamos compilar. Vamos gerar aqui agora. Gerou 14, 61 é primo, 46, 48, 59 é primo, que vai dar 59, dá para dividir por 3, não dá porque 60, né? Então a soma dele vai dar 14, não é divisível, então ele é primo. Ele ficou na mesma posição. Vamos ver aqui no final, o 70, ó. 70 trocou de posição. Com 49 aqui, ó, trocou de posição. Ele mudou. 49 trocou de posição, 57 não é primo, é divisível por 3, 52 também não é primo, 57 não é primo, 58 não é, aí belezinha. Ele ordenou somente os que não são primos, os que são primos permaneceram no mesmo local. Então fica bonitinho, deu para ver que funcionou. Olha lá, 19 elementos, com 20 elementos, eu quero ver se gera um menorzinho. 7, olha lá. Maravilha, ó. 57 não é primo, 60 não é primo, 72 não é, 55 não é, 65 não é, 62 não é e 56 não é primo, ou seja, não teve nenhum elemento primo. Traduzindo, tem que colocar todo mundo em ordem. Então a gente tem 55, 56, 57, 60, 62, 65 e 72. Certinho. Tá ordenando. Ordenando tábua. Agora vamos verificar aqui. Se tiver um primo aqui. 59 é primo. 59 é primo. Não tem divisor de 59, né? Então, olha lá. 64, 69, 48. Tá aqui. 64 ó, era os não primos. Não primos. O 48 tinha que estar lá na frente, né? Então, ele não deu certo. 48 estava lá na frente, não. Então, ele não está ordenando. Tá quase o processo. Porque tem que descobrir somente os números que não são primos. Ou quase. Vamos ver. Se esse cara é diferente de 2 e esse cara aqui é diferente de 2, quer dizer então que eles não são primos. Deixa eu ver só os elementos primos. Né? Quero ver só os elementos primos. Para verificar se o código funciona só com elementos primos. Se eu não errei no V de J, V de J. Aí ele passa. Vai ser um problema. Verdade. Já entendi, já entendi. Esse método de ordenação não vai ficar legal. Tem que comparar diferente. Ordenação por bolha não vai ficar bom nisso aqui, porque eu comparo somente 2 a 2. Eu tenho que comparar esse com todos os outros. Então, vamos mudar quem a gente compara. Penúltimo começando em 1
indo até o tamanho. Eu faço isso, comparo ele com todo mundo, que aí ele não compara ele com ele mesmo. Não, começa no I, então. Começa no I, não no 1. Acho que vai ficar mais legal. Aí a gente vai comparar I, para verificar se ele é, e aqui somente J. Aí, se for, a gente troca I e J. Se I for maior que J, a gente troca. Então, aqui a gente vai ter I e J. Funciona? Funciona. Vamos ver agora. Eu pego o primeiro e comparo com todo mundo. Depois eu pego o próximo e comparo com todo mundo. Então, acho que isso aqui funciona. Deixa eu ver. Tem que descobrir os primos, né? Ah, aqui é uma sacola para descobrir os primos, né? Então, vamos fazer o seguinte. Só para a gente ver os elementos que são primos, né? Preciso testar se o número é primo. Por que que eu quero testar? Simplesmente para colocar uma anotação nele para eu ver que ele é primo. Só para eu saber qual que é primo, para ver se não saiu da posição certa. Foi. Não, isso aqui estava certo. E, opa, aqui. Esse cara todo vem para cá. Ah, agora tá certinho. Joia. Vamos lá. O que eu quero fazer? Se ele for primo, eu quero imprimir um colchetes entre eles. Só para ficar mais fácil de eu visualizar, né? Senão vai ficar tendo que descobrir quem é primo, quem não é, e eu não vou conseguir pensar nesse momento do dia. Então, se atual é igual a 2, aí a gente faz isso daqui. Só que aqui eu vou colocar uma marcaçãozinha só para ver quando é primo. Compilou, rodou, esse é primo. Só ele que mexeu de lugar. Para isso daqui ficar mais bonito, eu vou fazer exatamente a mesma coisa na hora que eu imprimir ele aqui. Está sendo impresso aqui. Cadê? Deu imprimir. Eu rodei aqui, eu vi. Teste, imprimir. Quero fazer aqui, na hora de imprimir ele. Só para marcar o elemento que é. Então, aqui vai fazer uma contagem dele e vai imprimir se ele for primo. Imprime. Só para ter a marcação de primo ou não primo. Compilou, rodou. Ele ordenou só os primos aqui, joia. Agora eu quero ordenar os não primos. Então, diferente. Fica muito mais fácil visualizar assim, né? Ó, agora fica bonitinho. Olha lá, os números que são primos não se mexeram. Os outros números ficaram ordenados. Agora tá certo. Agora tá bonitinho. Os números que estão primos, eles não foram modificados de posição. Ficou lá na mesma posição. Só para ter a marquinha, né? Pra gente ver. Agora ficou bonitinho, ó.
Ah, agora sim. Esse aqui não tem números primos, então ele ordenou tudo. Esse aqui tem um monte de primos. Nossa senhora, lá, ficou 42, depois 45, 45, 46, 50, 46, 49, 52, 55 que estava aqui e o 70, tá certinho. O resto que era primo, ele não mexeu. Fica aí a brincadeira. Então, o processo é, eu tenho que travar quando, né? Então, essa brincadeira funciona muito bem. Só mudei o método de ordenação para pegar o primeiro e comparar com todo mundo que está na frente, né? Então, ele pega esse cara, compara com todo mundo que está na frente. Pega o próximo, compara com todo mundo que está na frente. O próximo com todo mundo que está na frente. Então, eu estou fazendo isso daí. Então, eu não preciso comparar ele com ele mesmo, né? Vou colocar mais um. Vamos ver se mais um fica melhor. Show de bola. Mais um economizou um passinho. Só para ele não ter comparação dele com ele mesmo, né? Para ele não precisar fazer esse passo daqui, né? Eu ainda colocaria isso aqui dentro de if. Por que que eu colocaria dentro de if? Ele contou, esse cara não é primo, esse cara é primo, eu já nem faria o próximo, porque ele só ordena o que não é primo. Então, só para diminuir. Aqui eu tenho que pegar o primeiro, testar se descobrir se ele é primo, pego o segundo, descubro que é primo, para depois fazer a troca. Então, eu colocaria dentro de dois ifs também, só para otimizar. Aí sim, J mais um. Agora foi, senhor. O erro aqui, na verdade, é a comparação, Romulo. Eu estava comparando ele com quem estava na frente dele. Só que essa comparação, ela faz sempre assim, 2-2. O problema que pode acontecer de eu não ter dois elementos, um do lado do outro, que são primos. Então, se um não é primo, então esse aqui é primo, esse não é primo, teria que mexer, mas esse ele não mexe, mas ele não vai testar com o próximo. Então, por isso tive que mudar o método de ordenação, né? A forma de ordenar, eu estou comparando um elemento com o próximo da mesma forma. Então, eu estou comparando com todos da frente. Então, ele sai, pega o primeiro, né, imaginando aqui, eu separei esse daqui, comparo com todo mundo que está na frente. Aí eu pego esse daqui, comparo agora esse daqui com todo mundo que está na frente. Pego esse daqui e comparo com todo mundo que está na frente. Eu não pego ele para comparar porque eu já faço -1, para não precisar ir para frente. Porque quando chega no penúltimo, ele já vai comparar com o último. E aí ele faz esse teste daqui de comparação. E aí fica bacaninha. Obviamente, aqui só ficou grande esse teste, porque eu quero ver se é primo, né? Para imprimir os colchetes. Então, toda essa parte daqui é uma impressão só para colocar ou não colchetes, para ficar marcado, só para isso. Então, ele ficou absurdamente grande para ficar marcadinho, só para ficar fácil de entender. Aqui ficou bonitinho, ficou, olha lá. Ficou daorinha. Agora ele marca as posições que são primos e você vê que os primos ele não mexeu. Porque você sabe que família é importante, então não se mexe com os nossos primos. Ah, piada ruim para um sábado de manhã, quando você está cansado, só para fechar o dia bem. Fica piada ruim guardada no coração. Dúvidas?